Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa oitava videoaula sobre vasos de pressão, certo? De maneira que na nossa última videoaula nós vimos algumas características de inspeção em como nós devemos montar o nosso sistema de inspeção, no que consiste basicamente a nossa inspeção, os tipos, de inspeção, em quais caráteres, que são aqueles três tipos: preventiva, preditiva e corretiva, certo? E nessa nossa oitava videoaula vamos começar aqui, sem mais delongas, falando sobre a inspeção externa, Vamos por partes agora. Bom, a inspeção externa pode ser efetuada com o vaso de pressão em serviço ou fora de operação. Bom, isso nós já vimos, na videoaula passada, que inspeção desde que seja externa, com ou sem operação, sem problema. Deve ser dada uma especial atenção a vasos contendo fluidos quentes, nocivos à saúde, inflamáveis ou a alta pressão, pois estes, como o próprio parágrafo disse, fluidos quentes, inflamáveis ou em alta pressão são de fato nocivos à saúde de alguma forma, certo? São perigosos. Então, pode ser feita a inspeção? Sim, pode, porém, salvo as devidas precauções aí. Devem ser avaliadas as técnicas de preparação de superfície para possibilitar a inspeção visual e de ensaios não destrutivos, certo? Então, de acordo com o tipo de fluido, se o serviço que o vaso opera é a quente, se está com pressão, é necessário o quê? Ser avaliado a técnica de preparação da superfície, se vai ser um esmerilhamento, se vai ser uma lixadeira mecânica ou manual, por exemplo, para preparar uma superfície. Tudo depende, da característica do vaso de pressão em si. O acesso, iluminação e condições de segurança também devem ser verificados, certo? De que forma você vai ter acesso a esse vaso? O vaso ele nem sempre vai estar ali parado no meio de um campo de futebol. Só tem que ter um esquema de acesso, seja ele por um andaime, ou por uma passarela, ou, sei lá, por qualquer acesso que seja. Uma condição de iluminação, certo? Não necessariamente vai estar claro onde você vai inspecionar, não vai estar iluminado. Então você tem que ter o quê? Um esquema de iluminação. E as condições de segurança, que diz respeito ao quê? A saber com que fluido você está operando, certo? A qual pressão, qual tipo de ensaio, qual tipo de preparação. Tudo isso vai te fornecer dados com os quais você pode montar aí seu esquema de segurança, certo? Bom, inspeção em escadas, passarelas, plataformas e estruturas metálicas, certo? Ainda em componentes externos, porém pertinentes aí ao vaso de pressão. Inspecionar visualmente quanto às condições físicas dos componentes e complementado a inspeção usando martelo e raspador para remoção de óxidos, certo? Ou seja, se houver presença de óxidos, que provavelmente ocorreria, você usa um martelo e um raspador para você coletar ali, para você retirar ali a sua camada de óxido. Verificar os seguintes itens, o que é fato em materiais metálicos: corrosão, trincas e partes soltas, o que comprometeria a resistência das nossas escadas, dos nossos acessos, dos nossos meios de acesso, bem como comprometeria a finalidade deles. As condições de pintura, certo? Se eles não estão devidamente pintados, se toda a extensão dos seus acessos estão revestidos por pintura. E a corrosão, sendo que dessa vez na região dos parafusos. Tanto é que é corrosão e a qualidade dos apertos dos parafusos de fixação, certo? Ele tem que estar com um torquezinho completamente aferido. Temos que verificar também as condições dos guarda-corpos, certo? Dos apoios, dos degraus e regiões de apoio dos degraus, certo? Para que você tenha segurança ao você apoiar o seu peso nessa plataforma. Condições da parte superior de pisos das passarelas e plataformas, É a parte onde é mais agredida, ela é severamente agredida pela ação do tempo,
da chuva, até mesmo dos nossos passos ali, né, da nossa presença ali, e as condições do fundo das plataformas sobre os perfis de sustentação, onde há muito ponto de corrosão ali, também deve ser verificado com muito carinho. Temos aqui, ó, uma foto de uma passarela, certo? Ó, olha a região aqui onde fica aqui, ó, como foi dito, ó, sobre os perfis de sustentação, certo? Olha como é que fica um acúmulo de ponto de corrosão aqui, ó. Deve ser feita a inspeção, certo? Ó, na mesma situação, ó lá, bem acima do perfil, percebam que aqui a condição de pintura também não está adequada, há muita corrosão aqui embaixo, certo? Ó, percebam só a condição dessa passarela, totalmente irregular. Olha aqui a região onde há os parafusos, completamente comprometida, certo? Não pode ficar assim. Olha a condição da sua plataforma aqui de acesso, ó, completamente comprometida pela corrosão. Pode não parecer, senhores, mas isso aqui representa um perigo. Ó, o próprio degrau. Olha quanto de massa esse degrau perdeu por conta da corrosão, certo? Perdeu uma quantidade considerável e não está com a devida pintura, então deve ser feita a verificação. Olha a condição desses degraus aqui, ó, completamente impróprios para a utilização humana, certo? Ó, condição dos parafusos, parafuso com corrosão, talvez por conta dessa perda de massa oriunda da corrosão, já não esteja mais com o torque exigido pelo projeto de aperto, certo? Também deve ser verificado, certo? Ó, esse aqui já é o que? Já é um parafuso que foi trocado, já foi um estojo, né? É um estojo aqui que foi removido e foi colocado um novo, certo? Perceba que ele nem foi pintado ainda, certo? Aqui provavelmente faltaria simplesmente, se não houve ainda, né? Não tem como saber, o devido torque, o devido aperto previsto no projeto e a pintura final, certo? Mas até aqui o sistema foi trocado, ó, certo? Temos aqui um parafuso, provavelmente tem uma porca aqui na parte posterior, certo? Aí aqui, inspeção nas fundações e suportes dos vasos, ainda assim do lado externo, certo? Verificar os seguintes itens: existência de corrosão por fresta entre o berço e o casco do vaso de pressão, ou seja, bem na região ali onde, né, o seu casco ele repousa sobre o berço, certo? Ali pode ser que haja uma corrosão de tipo por frestas, né, nesse local. Existência de trincas e lascamentos no concreto ou fireproofing, certo? Ou seja, no concreto da onde? Da nossa fundação ali, do nosso suporte do berço ali, certo? Existência de corrosão na saia de sustentação do vaso devido à infiltração de água no fireproof. Senhores, é importante a verificação desses pontos de corrosão, dessas trincas e lascamentos nesses concretos, porque é ali que repousa o seu vaso de pressão. O peso, a força-peso exercida pelo vaso de pressão, ela é constante, ela não vai mudar. O que vai mudar ali é o quê? É a resistência do seu material, do seu concreto, da sua viga metálica ali na hora de sustentar. Se não for feita essa inspeção, a sua resistência ali na hora de suportar aquele peso será comprometida, certo? Chegando, culminando ao ponto de que simplesmente não vai suportar a força-peso do equipamento e vai desabar o equipamento, causando aí um sério problema, certo? Para o projeto e para o próprio equipamento em si, certo? Bom, temos aqui, ó, a quantidade de limo, ó, já uma perda, né, de massa de concreto aqui devido a uma clara infiltração, certo, da nossa coluna de concreto aqui, ó. Percebam, ó. Olha aqui, olha o tamanho da fratura no nosso concreto. Isso aqui é perigosíssimo, isso aqui é completamente irregular e inaceitável. Houve aqui, ó, perda de material. Aqui esse concreto, essa região aqui, ela já não está mais inteiramente ligada a essa, pelo menos em um trecho de aproximadamente aí uns 12 a 15 milímetros daqui para dentro. Já não é mais a mesma estrutura, já está comprometida, certo?
não sendo permitido esse tipo de situação, certo? Bom, inspeção nos chumbadores, ainda falando em fundações. Inspecionar visualmente as condições físicas dos chumbadores, verificando se há corrosão, deformações e trincas. Certo? Como os chumbadores são elementos metálicos fixados a uma estrutura de concreto, se faz necessária a verificação de corrosão, nessa parte metálica, certo? E deformações e trincas, não só na parte metálica, como na parte de concreto, né? que diz respeito ao concreto. Certificar-se de que os chumbadores estão firmemente fixados, ou seja, eles têm que estar completamente firmes, fixados ao concreto. Por quê? Deformações e corrosão, certo, podem comprometer. Uma deformação na parte metálica do seu chumbador pode fazer com que haja o quê? Uma ruptura, uma quebra da sua estrutura de concreto. Então vai deixar o quê? Aquela parte frouxa, certo? E bem como a própria corrosão no seu chumbador vai fazer com que haja uma perda de massa, fazendo com que aquele buraco, por assim dizer, que fica ali fixado no teu chumbador, fique mais largo do que o previsto inicialmente, certo? Inspeção nos dispositivos de aterramento. Inspecionar visualmente o cabo de cobre e os conectores quanto às condições físicas. Senhores, esses cabos aqui, ó, certo? Esses cabos ali mostrados, que são os dispositivos de aterramento, certo? Então tem que verificar a qualidade, se eles estão devidamente conectados, se eles estão devidamente aterrados e quais são as condições físicas desse cabo, se ele está sofrendo com corrosão ou não. Certo? Ó, temos aqui um chumbador, ó, completamente afetado pela corrosão. Não somente ele, como também a estrutura de concreto está completamente irregular aqui. Certo? Ó, tem uma dupla camada aqui, isso não é permitido. Provavelmente esse chumbador aqui ele não está com devido aperto. Certo? Olha isso aqui na mesma condição, é a mesma foto, se bem, né, que é a mesma foto. Certo? A presença de limo tanto em volta da estrutura metálica do chumbador quanto no concreto da fundação, completamente irregular. Certo? Bom, agora falemos de inspeção no isolamento térmico, certo? Quando for, né, pertinente esse isolamento, quando esse isolamento estiver no seu vaso de pressão. Item A. Verificar as condições físicas do isolamento térmico quanto a amassamento da sua parede, né, do seu refratário ali, a quebra, no caso, por exemplo, de tijolos refratários, né, a presença de sujeira nessa manta de vidro ali, como tem alguns exemplos de uns tipos, né, de refratários com manta de vidro, e condições das caixas para medição de espessura. Essas caixas, senhores, de medição de espessura são aquelas bocas, como se fossem umas bocas de visita, mas que não dão acesso ao interior do equipamento. Elas são simplesmente umas passagens que dão acesso à parede externa do equipamento, certo? Se o equipamento ele é revestido termicamente, aquela região ali é uma das poucas regiões que foram o quê? Separadas para que você tivesse acesso para medir a espessura, certo? Do seu equipamento. Geralmente fica próximo a curvas, onde há geralmente uma concentração de tensão maior que pode ocasionar pontos de corrosão, certo? Então ali é melhor para verificar medição de espessura. B. Verificar se está havendo encharcamento por água. Não é permitido, senhores, infiltração no sistema de isolamento térmico, certo? Essa infiltração não é permitida. Por isso que há um isolamento inicial, há a aplicação da manta isolante e no final a aplicação daquele forro metálico, justamente para não haver infiltração, certo? Caso necessário, solicitar a remoção de parte do isolamento para inspeção, certo? Você remove uma parte desse isolamento, inspeciona aquele setor para ver se houve isolamento, se houve infiltração, se não houver, recoloca o seu isolante térmico, seu sistema de isolamento e vida que segue. Item C. Verificar tensão das cintas de amarração dos painéis. Ou seja,
aquela cinta de amarração ali desses painéis refratários, o nome é painel refratário, elas estão ali sob tensão para manter o firmamento, a firmeza. Verificar a tensão, porque com o tempo vai havendo deformações dimensionais no seu equipamento que comprometem diretamente, né, o seu isolamento térmico. Assim como há uma degradação do material dessa cinta, que faz com que haja um enfraquecimento dela, gerando assim, em relação a ela, um aumento na tensão, certo? Então tudo isso deve ser verificado para que não haja o quê? Uma posterior ruptura dessa cinta de amarração e deixando ali o teu revestimento sem um firmamento, né? Teu isolamento sem um firmamento. Temos um exemplo aqui, ó. Isso aqui seria uma placa do isolante térmico, ó. Houve uma infiltração, certo? E essa placa se desprendeu, certo? Deixando aqui teu equipamento totalmente exposto à ação de erosão, certo? Que provocou uma corrosão e não está isolado termicamente nesse setor. Então aqui seria o quê? Um evidente ponto de concentração de tensões, pelo menos tensões térmicas, né? Causadas por ação térmica. Temos aqui, ó, um outro exemplo, ó, a nossa placa metálica, né, final de proteção aqui completamente removida, certo? Aqui, ó, se você observar, ó, o nosso material refratário, nosso material isolante aqui, ó, certo? Foi totalmente removido. Isso aqui, se eu não me engano, é uma torre, certo? Isso aqui também não pode acontecer, não pode estar assim. Isso aqui, senhores, ó, tá vendo? Para cada setor tem um, ó. Isso aqui é a nossa cinta de amarração, tá? Só para vocês saberem. E aqui, ó, nós temos aquilo que nós chamamos de pontos para medição de espessura, tá vendo? São pontos que ultrapassam o nosso revestimento refratário e nos dá acesso à parede da tubulação, do equipamento, ou da tubulação, seja lá o que estiver sendo isolado, para que seja feita a medição de espessura, certo? E aqui, diga-se de passagem, nós tivemos acesso também ao refratário, e ele, embora ainda esteja podendo ser utilizado, ele já não está mais em perfeitas condições, mas ainda pode ser reaproveitado, certo? Bom, senhores, com isso, encerramos a nossa 8ª videoaula, mais breve que as outras, porém importantíssima, porque tratamos aí, né, de refratários, certo? E deve ser dado todo o carinho para isso. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima.